Seja bem-vindo ao nosso canal Orações Milagrosas. Deixe o nome de seu ente querido nos comentários, assim os manteremos em oração, e que Deus abençoe a todos. Aprendendo a orar, resolver essas questões nos ensina a orar. Como cristãos, a oração é uma parte indispensável da nossa vida cotidiana e a maneira mais direta de se aproximar de Deus. Todos nós esperamos que as nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor. Muitas vezes, porém, não recebemos resposta de Deus nem sentimos sua presença, e ficamos nos perguntando: por que isso acontece? Por que Deus não ouve nossas orações? Que tipo de orações está em linha com a vontade de Deus? Tenhamos comunhão sobre isso hoje. Após resolvermos essas 3 questões, nossas orações poderão ser ouvidas por Deus. Em oração, você fala a Deus abertamente, confiando a Ele seus pensamentos verdadeiros? Durante a maior parte do tempo, damos muita atenção a detalhes, como, por exemplo, a duração da nossa oração ou a nossa formulação, ou tentamos até demonstrar nossa determinação a Deus através de palavras agradáveis, mas raramente abrimos de verdade nosso coração a Deus. Por exemplo, costumamos dizer: Deus, eu te amarei, eu me despenderei por ti, não importa quão grandes sejam os perigos ou as adversidades que enfrente, eu não desistirei. Eu te seguirei por toda a minha vida. Ou, Deus, tuas palavras são a lâmpada à minha frente, a luz em minha senda, eu serei fiel à tua palavra em tudo que faço e cumprirei a tua vontade. No entanto, quando nos deparamos com adversidades e contratempos, ou quando dificuldades aparecem em casa, muitas vezes, somos incapazes de colocar as palavras de Deus em prática e falta-nos o desejo de cumprir os seus desejos. Muitas vezes, entendemos Deus errado, nos queixamos de Deus, ficamos desanimados e também o traímos e nos afastamos dele. O fato de nos comportarmos dessa maneira em situações práticas testifica nossa falta de sinceridade em nossas orações a Deus. Em vez disso, usamos palavras grandes, vazias e agradáveis numa tentativa de agradar a Deus. Fazemos isso também para que outros nos admirem, para que Deus e outros vejam que amamos a Deus e somos fiéis a Ele, mas, na verdade, nossas orações estão cheias de hipocrisia e enganação. São, em essência, uma tentativa de enganar a Deus e fazê-lo de bobo. Como podemos esperar que Deus ouça esse tipo de orações? Certa vez, Jesus contou esta parábola: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu, e o outro publicano. O fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda com este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas capítulo 18, versículo 10 e 14. Não é difícil reconhecer que o fariseu orava de maneira vangloriosa, aparentemente inconsciente de seus próprios pecados, exibindo-se sob a premissa de sua boa conduta ostensiva. Ele estava servindo a si mesmo, gabando-se de sua lealdade a Deus, dizendo coisas agradáveis a Deus, exibindo-se diante de Deus, ao mesmo tempo em que depreciava o publicano, o coletor de impostos. Tal oração hipócrita jamais seria elogiada por Deus. A oração do publicano era sincera, admitindo abertamente os seus pecados a Deus, reconhecendo que ele era um pecador e expressando remorso. Ele também demonstrou uma disposição de se arrepender a Deus e implorou pela misericórdia de Deus. Ao reconhecer que ela continha sinceridade, Jesus elogiou a oração do publicano. A parábola de Jesus nos diz que Deus detesta o uso de palavras vazias e vangloriosas ou de palavras que agradem ao ouvido para ganhar a graça de Deus ou para enganá-lo. Deus deseja que exponhamos nosso coração e falemos o que realmente pensamos, que digamos a verdade e nos comuniquemos com Deus com sinceridade. O Senhor Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito,
e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23 e 24. E outra passagem das palavras de Deus diz: o mínimo que Deus exige do homem é que ele seja capaz de abrir seu coração a Ele. Se o homem oferecer seu verdadeiro coração a Deus e falar aquilo que realmente está dentro de seu coração, então, Deus se dispõe a operar nele. O que Deus deseja não é o coração distorcido do homem, mas um coração puro e honesto. Se o homem não falar sinceramente com Deus, Deus não tocará seu coração nem irá operar nele. Portanto, o ponto crucial da oração é falar com Deus de coração, contando-lhe suas falhas ou caráter rebelde e abrindo-se completamente diante dele. Somente então Deus estará interessado nas suas orações, caso contrário, Ele ocultará sua face de você, acerca da prática da oração. Isso nos mostra que devemos ser abertos e sinceros com Deus, contar-lhe nossos pensamentos mais íntimos e a verdade, contar a Deus nosso estado e nossos problemas verdadeiros e buscar a sua orientação. Apenas então Deus ouvirá nossas orações. Quando oramos, podemos contar a Deus as nossas dificuldades e o sofrimento que enfrentamos em nossa vida e buscar a sua vontade. Ou podemos nos colocar diante de Deus e nos abrir a Ele sobre nossas transgressões ou qualquer que seja a corrupção que revelamos a cada dia. Isso é ter um diálogo sincero com Deus em todas as questões. Quando, por exemplo, nos apaixonamos pelo mundo e desejamos seguir as tendências da sociedade, quando ficamos obcecados com prazeres mundanos e não conseguimos aquietar nossa mente diante de Deus, podemos orar a Ele: Deus, vejo que não há uma verdade em meu coração, em vez disso, estou sempre pensando no mundo deslumbrante lá fora. Mesmo quando estou numa reunião, em oração ou lendo as tuas palavras, não consigo aquietar minha mente. Eu quero abandonar a carne, mas vejo que sou impotente para fazer isso. Deus, que teu Espírito comova meu coração entorpecido, dando-me fé e força para prevalecer contra a tentação de Satanás e para acalmar meu coração diante de ti. Após várias orações sinceras como essa, o Espírito Santo nos guiará e levará a ver que seguir tendências sociais fará com que vivamos em pecado e nos distanciemos cada vez mais de Deus. O Espírito Santo também nos tocará e nos proverá com um coração de amor pela verdade. Então, seremos capazes de abandonar a carne de maneiras práticas e vencer a tentação e sedução de Satanás. Esse é o resultado que podemos alcançar falando de coração na oração com Deus. No entanto, se não abrirmos nosso coração a Deus em oração e, em vez disso, tentarmos conquistar o favor de Deus e enganá-lo usando palavras agradáveis ao ouvido, Deus não ouvirá nossa oração e não tocará nosso coração. Seremos incapazes de discernir ou vencer a tentação de Satanás e, inevitavelmente, seguiremos tendências malignas, distanciando-nos cada vez mais de Deus e sendo prejudicados por Satanás. Portanto, se quisermos que nossas orações sejam ouvidas por Deus, precisamos ser abertos e verdadeiros diante dele. Esse é o primeiro passo que devemos tomar. Agora rezemos com muita fé, um Pai Nosso, Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.